E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em um momento que promete mexer com os corações tricolores, Fred, o eterno camisa 9 do Fluminense, voltou a fazer história, desta vez, fora dos gramados. Com uma mensagem que rapidamente viralizou entre os torcedores, o ídolo máximo do clube enviou um recado ao Flusão e provocou uma onda de emoção e nostalgia entre os apaixonados pelo tricolor das Laranjeiras. O vídeo, divulgado nas redes sociais, trouxe Fred em um tom descontraído, mas com a firmeza e carisma que sempre marcaram sua trajetória. Aqui é Fluminense, meus amigos. Esse time é nossa história, nossa paixão. E vocês, torcedores, são a alma disso tudo. Continuem acreditando, disse o atacante, arrancando aplausos virtuais e reações efusivas de quem assistiu. Desde sua aposentadoria, em 2022, Fred tem sido um elo simbólico entre a nova geração de jogadores e a rica história do clube. Sua identificação com a torcida transcendeu os títulos e gols, foram mais de 400 partidas e 199 gols pelo Fluminense, criando uma conexão que poucos atletas conseguem alcançar. O recado veio em um momento especial. O Fluminense, recém-coroado campeão da Libertadores, vive um dos períodos mais gloriosos de sua trajetória centenária. Fred aproveitou para exaltar o feito: esse título é a prova de que juntos somos imbatíveis. O Fluminense sempre esteve no topo e, agora, mostramos ao continente o que significa ser tricolor. Torcedores rapidamente lotaram as redes sociais com homenagens ao ex-jogador. Fred é eterno. Ele não joga mais, mas continua sendo nossa maior inspiração. O recado dele é um combustível para a gente sonhar mais alto, comentou Ana Paula Costa, torcedora fanática e frequentadora assídua do Maracanã. Nas Laranjeiras, o impacto da mensagem também foi sentido pelos jogadores. O zagueiro Nino, capitão na campanha vitoriosa da Libertadores, revelou que a equipe assistiu ao vídeo no vestiário. Foi emocionante. Fred sempre foi nosso líder, e ouvir essas palavras dele nos dá ainda mais força para buscar outros títulos, afirmou. Essa postura de liderança e carisma não é novidade para quem acompanhou o Fred ao longo dos anos. Conhecido por seu jeito brincalhão fora de campo e garra dentro dele, o atacante se tornou uma espécie de embaixador tricolor, mesmo após pendurar as chuteiras. Fred também fez questão de mandar um recado direto à torcida: vocês fazem a diferença. Essa energia, esse apoio, é o que move o Fluminense. Nunca deixem de acreditar, porque somos um só. Palavras que ecoaram como música para os tricolores, que lotaram as redes sociais com a hashtag Fred Eterno. A mensagem ganha ainda mais força quando se considera o momento do futebol brasileiro. Em meio a debate sobre a importância da conexão entre jogadores, clubes e torcida, Fred prova que esse vínculo é o que perpetua as grandes histórias. Os bastidores do vídeo também revelam um lado ainda mais humano do ídolo. Fontes próximas afirmam que Fred pediu pessoalmente para gravar a mensagem, inspirado pela recente conquista e pelo desejo de retribuir o carinho recebido ao longo de sua carreira. O Fluminense, por sua vez, tratou o recado como um presente. Em comunicado oficial, o clube destacou o papel de Fred na construção da identidade tricolor. Fred é mais do que um ídolo. Ele é um símbolo do que é ser fluminense. Suas palavras reforçam a grandeza do clube e a força da nossa torcida, dizia a nota. Para muitos, a presença de Fred, mesmo que virtual, remete à essência do futebol. Hoje em dia, falta esse tipo de identificação. Fred é a prova de que o amor por um clube vai além dos gramados. Ele nos representa, declarou Marcelo Soares, analista esportivo e torcedor do Fluminense. O recado do ídolo reacendeu memórias de grandes conquistas, como o bicampeonato brasileiro em 2010 e 2012, além das campanhas épicas na Copa do Brasil e no estadual. Fred é a personificação do espírito tricolor. Não tem como falar de Fluminense sem lembrar dele, disse Leandro Oliveira, historiador do clube. Assim, Fred, com uma mensagem simples, mas poderosa, reafirma seu posto no coração dos tricolores.
Em tempos de celebração e sonhos renovados, a voz do eterno Camisa 9 ecoa como uma declaração de amor e um convite para seguir escrevendo a história do Fluminense. Afinal, como ele mesmo disse, aqui é Fluminense. E aqui, somos todos uma só paixão. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Fred nunca precisou de muito para ser ovacionado pela torcida do Fluminense. Seja com seus gols, sua liderança em campo ou, como no recente caso, com um simples recado, ele continua a demonstrar por que é considerado um dos maiores ídolos da história do clube. A mensagem enviada por ele reacendeu um orgulho coletivo entre os torcedores e reforçou o que todos já sabem: Fred é muito mais do que um ex-jogador, ele é uma lenda viva. O impacto de Fred no Fluminense vai além do esporte. Sua identificação com o clube transformou sua figura em um símbolo de resistência, paixão e esperança para os tricolores. O fato de ele ainda se posicionar como porta-voz da torcida e do clube demonstra que o amor de Fred pelo Fluminense não ficou nos gramados, ele agora atua como um embaixador informal, carregando as cores do time no coração e nas palavras. Para os mais jovens, que cresceram assistindo ao atacante balançar as redes, Fred é uma referência de como o futebol pode ser mais do que um jogo. Ele representa valores como dedicação e respeito pela camisa que veste. Muitos garotos, hoje nas categorias de base do clube, citam Fred como a principal inspiração para suas carreiras. Eu cresci vendo Fred jogar. Ele é o tipo de jogador que eu quero ser, decisivo e amado pela torcida, revelou João Vitor, atacante do Sub-17. A mensagem enviada por Fred também levantou reflexões sobre o papel dos ídolos no futebol atual. Em uma era marcada por transferências milionárias e vínculos cada vez mais curtos entre jogadores e clubes, a história de Fred no Fluminense é um exemplo raro de fidelidade e identificação. Ele não apenas jogou pelo clube, ele se tornou parte de sua essência, algo que os torcedores nunca esquecerão. O timing da mensagem não poderia ser mais perfeito. Com o título da Libertadores, o Fluminense vive um momento de renovação de sonhos e ambições. Ver Fred, mesmo aposentado, celebrando essa conquista e motivando a torcida é um lembrete de que as conquistas são coletivas. O Fluminense não é apenas um clube de futebol, é uma família que compartilha vitórias, derrotas e, principalmente, emoções. Essa conexão com a torcida também é visível nas campanhas sociais que Fred apoia. Desde sua aposentadoria, ele se envolveu em diversos projetos que aproximam ainda mais o jogador da comunidade tricolor. Recentemente, ele participou de um evento beneficente organizado pelo clube, reforçando seu compromisso em ajudar dentro e fora do campo. Não é à toa que o nome de Fred está eternizado na história do Fluminense. O clube, inclusive, já iniciou discussões sobre novas homenagens ao atacante. Entre as propostas, há planos de erguer uma estátua no Estádio das Laranjeiras, como forma de eternizar a imagem do ídolo no lugar onde tantas de suas histórias foram escritas. Nas arquibancadas, Fred segue sendo um dos cantos mais entoados. O com acento circunflexo o Fred vai te pegar, continua sendo uma das músicas preferidas da torcida, mesmo 2 anos após sua despedida dos gramados. Isso demonstra como o carinho por ele é imortal. Ele deixou os campos, mas jamais deixará os corações dos tricolores. A relação entre Fred e Fluminense é um exemplo de como o futebol pode criar laços que vão além do esporte. Cada palavra dita por ele ecoa nos corredores das Laranjeiras e nas arquibancadas do Maracanã, unindo diferentes gerações de torcedores em um sentimento comum, orgulho de ser tricolor. Fred, ao mandar seu recado ao Fluminense, mais uma vez mostrou que ser ídolo não se limita ao que se faz dentro de campo. Ele é um exemplo vivo de que a verdadeira grandeza de um jogador está na capacidade de inspirar e conectar pessoas, e isso, Fred faz como ninguém. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.